A nossa mente tem o costume de viver muito no passado. Então é fácil a gente se moldar e até acreditar que a nossa identidade foi construída e é totalmente dependente daquilo que a gente viveu no passado, principalmente na nossa infância. E é engraçado pensar assim, né, que muitas coisas que a gente nem lembra que aconteceram são coisas que moldaram tanto o nosso comportamento que a gente hoje só repete e nem percebe que está fazendo isso, mas na verdade a gente aprendeu isso desde a infância e a gente só está repetindo. Isso vem muito da questão de padrões, crenças que a gente traz também da nossa vivência e do nosso sistema familiar. E aquelas crenças profundas que a gente vê na nossa família, do tipo, minha mãe faz assim porque a minha avó ensinou para ela, porque a mãe dela ensinou para ela assim também. Eu via que o meu pai trabalhava muito e que ele dava duro para trazer as coisas para casa, e o meu avô fazia a mesma coisa. Então eu preciso fazer tanto ou mais do que eles. E desde pequena a gente percebe esses movimentos, a gente sabe o que está acontecendo. Se existia um conflito muito grande ou uma dor muito profunda que a sua mãe viveu enquanto ela estava grávida de você, você sentiu essa realidade, você sentiu todo esse impacto. Você também viveu isso. E essas memórias elas vão construindo lugares de segurança, de amor, mas eles também constroem medos, traumas e comportamentos que depois que a gente vem para a vida adulta, a gente não sabe mais o que fazer, parece que a gente está sempre repetindo alguma coisa, chegando nos mesmos resultados e a gente não sabe o que fazer com isso, né? Como é que a gente pode mudar essa história? Tudo que a gente ressignificar num lugar de dor, e a gente trazer isso para transformar em força, vai permitir que a gente faça dois movimentos muito importantes, que é honrar a nossa história, ao mesmo tempo que a gente reescreve novas possibilidades. Então a gente tem um movimento que ele acontece ao mesmo tempo. O primeiro deles é eu olhar para trás. Só que o meu olhar para trás, ele é apenas para receber força. Ele não é para eu viver novamente e ficar repetindo essas memórias doloridas, e menos ainda para eu ficar tentando investigar demais o meu passado para tentar encontrar culpados. E às vezes é comum a gente cair nesse lugar, e isso também faz a gente viver no passado. Eu vou buscar na história da minha família os culpados e as pessoas que fizeram algo de ruim para mim, e são eles os culpados de quem eu me tornei. Isso é pesado para mim, é pesado para os meus ancestrais, e isso não muda a sua história. Então como é que eu posso fazer diferente? Respira, pensa nos seus ancestrais, olha para trás, olha para essa história de dor e trabalha elas olhando de um lugar de mais força e de mais coragem. E para você começar a fazer isso, primeiro você tem que assentir. O que é assentir? É dizer sim. É um sim que vem do coração, por isso não é um movimento rápido de fazer, é um exercício. Assentir é olhar para aquilo que foi, como foi, e dizer sim. A história é assim. Todo mundo ali fez o melhor que pôde. Traz isso para suas células, conversa com o seu corpo, traz essa compreensão para sua mente. E quando você olhar para as partes mais difíceis e doloridas dessa história, você vai agradecer, você vai olhar para aquilo como um ambiente escolar. Nem sempre é fácil, às vezes a gente tira nota baixa, às vezes a gente reprova, e os professores ficam ali totalmente revoltados com a gente, não é? Mas você precisou passar por isso. E a vida também é esse mesmo ambiente. Os professores nem sempre sabem o que eles estão fazendo, os nossos pais também não sabiam sempre o que eles estavam fazendo. A gente não sabe. E hoje, muitos são pais e mães, e que também sentem o medo que os nossos pais sentiram na hora de criar a própria família. A gente descobre que a gente não tem todas as respostas e que por mais que a gente não queira errar, a gente começa a repetir aquilo que o pai e a mãe fez. O que a minha mãe e meu pai fez comigo, sem querer, eu estou fazendo com os meus filhos, estou fazendo com as pessoas à minha volta, porque de fato é mais fácil. A gente repetir um padrão é automático, o cérebro ele faz isso sem a gente perceber. Então como é que eu mudo?
Respira, honra a sua história, agradece essa história. E depois você vai olhar para frente. Então, repara que você fica um tempinho olhando para o seu passado para você honrar e agradecer. Então, você dá um pequeno passo para trás para você pegar força, aquela força que te impulsiona. Afinal, todo mundo da tua história contribuiu para você estar aqui hoje. O não de um deles poderia ser fatal para você não estar aqui. Se o teu pai e tua mãe tivessem dito não, você não estaria aqui. Então, esse sim deles, recebe esse sim. O sim dos ancestrais que falaram, eu quero a vida, e você chegou aqui. Se alimenta disso todos os dias, toda hora, sempre que você puder, que você lembrar. Pensa nos seus ancestrais atrás de você te dando força. Até para fazer uma reunião, para você encontrar novas pessoas, respira e traz os seus ancestrais contigo. E aí, você vai olhar para a vida. E aí os seus passos são certeiros. Você vai andar em direção ao seu futuro. Isso faz diferença. E quando você faz essa caminhada, o que você vai dizer? Você vai dizer, eu escolho fazer diferente. Eu tenho ferramentas. Eu posso fazer novas escolhas. Eu estou em um outro momento, é um novo tempo. Eu tenho a dádiva e a oportunidade de estar aqui. Então, hoje, eu escolho viver o meu presente com a força que eu recebi, mas fazendo algo novo, algo melhor, algo de bom, com quem eu sou. Assim você ressignifica suas dores de uma forma saudável, acolhendo essas dores, ao invés de reprimir, ao invés de fingir que elas não existem, mas trazendo elas para ser engrenagem da tua vida, para ser a roda que faz girar a máquina que você é, que é um ser que tem infinita criatividade, que tem potenciais ilimitados. Que tal começar a honrar essa história agora, junto comigo?